Ho, ho, ho! Finalmente o Natal chegou e é uma data especial, é uma data de amor, alegria, comunhão, felicidade, festa. Literalmente, é um momento de. Esse fim de ano é um momento de introspecção, de você parar e analisar como foi o seu ano, como vai ser o seu próximo ano. É um momento de celebração e uma celebração pessoal. Mas, particularmente, nós sempre aprendemos, e pelo menos eu sempre vi nos filmes, que o Natal, pelo menos lá fora, é frio, é neve, é anjos na neve, é guerra de bola de neve, e é o Papai Noel, e é panetone, e celebrações. Mas com isso me vem um questionamento. Eu sempre aprendi que foi assim. Mas qual será a verdadeira origem do Natal? Então, eu agradeço você pelo tempo que tem dedicado assistindo aos meus vídeos. Eu vou te contar uma breve história. Eu repensei em como eu faria esse vídeo e eu farei ele da forma mais simples possível. Apenas eu, você e uma história. Então, se acomode, sente-se e esse é a origem do Natal. Nós sempre aprendemos que o Natal é um momento de união, de celebração, de consagração entre família. É um momento onde nós compramos roupas novas. É um momento em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. É um momento em que nós celebramos. Mas todas essas informações, elas foram colocadas em nós. Não necessariamente nós criamos o Natal, não. É uma espécie de história geracional. Pode parecer loucura aqui, mas faz sentido. Com isso, nessa reflexão, eu comecei a pensar, se a pessoa ela não acredita em Jesus, automaticamente ela não comemora o Natal? Ou se ela é de alguma outra religião, não se comemora o Natal, tá? Mas e se essa mesma pessoa ela tem algum tipo de problema com os parentes, ou ela se sente excluída, ou até mesmo se essa mesma pessoa ela é extremamente pobre e não consegue comprar roupas novas, ou até mesmo fazer uma grande ceia com a sua família? E ao longo dessa grande pesquisa e estudo, eu vi que existiram várias e várias pessoas ao longo da história que também se sentiam assim e foram elas que criaram o Natal. E isso eu achei extremamente interessante, é uma história digna de filmes. Então, por mais que o grande tema do meu canal seja cinema, essa é uma história que está totalmente entrelaçada com ele. Porque, basicamente, nós sempre assistimos e vimos, mas é uma história extremamente interessante. Você já percebeu como tudo de bom e do melhor ocorre nos últimos dias? Nos 12 últimos dias do ano. Festa, no caso do brasileiro, 13º, férias, desce pra praia, comemora, compra roupa, compra bebida, festeja, celebração, amigo, família, união. E no caso do hemisfério norte, ou seja, a gringa, também acontece isso, mas o que nós sempre vimos nos filmes é neve. E essa diferença ocorre porque no Brasil, no hemisfério sul, nós não temos neve por conta da inclinação do planeta. E lá fora, eles têm neve, o inverno muito grande, por conta da inclinação e a distância, mas enfim. Só que o grande ponto disso é que lá fora, na maioria dos países, existe o inverno nessa época. E também em dezembro, entre o dia 20 e 21, ocorre o dia mais escuro do ano. E é daí que o Natal surgiu. A grande festa do Natal começou com a Saturnália, que era uma grande festa que eles faziam antigamente, décadas atrás. Uma espécie de comemoração para que o sol voltasse. Eles não aguentavam mais o frio, eles não aguentavam mais a neve, e erguiam tochas e faziam festas e mais festas com banquetes excelentes. Na Saturnália,
todos os mestres liberavam os seus escravos. E com isso nós temos a origem, então, do banquete de Natal, onde os mestres serviam os seus próprios escravos. E era uma liberação total aonde ocorriam as festas. A Saturnália era uma festa dedicada a Saturno, o deus do tempo. Durante essa festa, como eu já disse, os mestres liberavam os escravos, tinham muito banquetes. Os jogos eram totalmente permitidos durante os dias de festa. Além disso, havia liberações conjugais e era uma festa, tudo liberado mesmo. Só que na outra parte do mundo, ainda no hemisfério norte, só que na parte nórdica, então toda aquela galera que cultuava Odin, Thor e por aí em diante, faziam o Yule ou Ju. São dois nomes para a mesma festa, entre aspas, a mesma festa. Durante a festa do Yule ou Ju, era trazido para dentro de casa uma árvore gigantesca, um tronco maciço, que era queimado e incendiado. E no momento em que esse tronco era queimado, as suas cinzas desse mesmo tronco era guardado para guardar a casa de espíritos que permeavam a noite. Só que essa mesma árvore também é a origem da árvore de Natal que nós conhecemos. Então, quando nós temos a árvore de Natal, ou nós colocamos enfeites, é uma forma de prosperidade, é uma forma de desejar boas novas também para o nosso novo ano, para o nosso novo ciclo. Só que a árvore de Natal também faz uma grande analogia com a árvore da vida, a Axis Mundi. E vale lembrar que na grande mitologia da Axis Mundi, Odin teria se enforcado durante 9 dias para obter acesso às runas e ganhar então a sabedoria de Odin. Agora olha só que interessante, durante esses 12 dias de festa, era trazido para dentro desse lugar, para dentro dessa casa também um grande javali. E quando esse javali chegavam, todo mundo ficava ao redor dele, colocavam-se as mãos e faziam-se promessas para o novo ano. Então, no momento em que estão com a mão nesse javali, que também era um sacrifício ao deus Freyr, o deus da fertilidade nórdica, então desejavam ali votos e votos. Adivinha? Essa é a origem dos votos e das promessas do ano novo. É loucura pensar assim, porque a gente sempre faz, a gente sempre vê outras pessoas fazendo. É uma coisa mundial, mas essa é a grande curiosidade e a graça da coisa, é saber de onde surgiu. Mas não para por aí, também havia o gato do Yule. O gato do Yule era um mito, um grande gato negro, que acabava com a vida de todo mundo que não tivesse uma roupa nova. É claro que esse mito na época servia para aumentar o consumo e a venda de lã, mas hoje nos tempos modernos nós também temos esse grande costume de comprar roupas e mais roupas novas, que também vêm lá dos tempos imemoriais, então também faz sentido. Mas lembra que tanto a Saturnália quanto o Yule é uma festa para fazer com que o sol voltasse? Acontece que também havia uma terceira festa, e ela foi instituída pelo imperador Aureliano em 274 depois de Cristo. E o nome dessa festa era Natalis Solis Invicti, o nascimento do sol invicto. E essa festa era especificamente feita no dia 25 de dezembro. Só que se a gente contar a data do dia 25 de dezembro até a data de 25 de março, que é quando Jesus ele fez a sua anunciação na Páscoa tradicional judaica, nós vamos ter um período de gestação de 9 meses. E isso faz muito mais sentido quando nós pegamos até mesmo o conto de Odin e o seu enforcamento durante 9 dias. Então são 3 festas antigas, e daqui nós também temos a origem da data do dia 25 de dezembro. Só que quando a gente pergunta, Jesus nasceu no dia 25? Ninguém nunca sabe responder. E é daqui que vem essa data.
Agora, quanto ao bom velhinho. Muito antes da Coca-Cola, nos anos 30, fazer o seu marketing do Papai Noel, existiu na cidade de Mira, séculos atrás, um bispo chamado São Nicolau. Ele era uma espécie de militante por caridade. Dizem a história que ele era tão fervoroso quanto a isso, que ele ouviu a história de um pai que não tinha dinheiro para pagar o dote das suas filhas, porque ele era extremamente pobre. Ele estava quase entrando em uma depressão severa na época do Natal. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 sacos de ouro, jogou pela janela da casa desse senhor à noite e ninguém viu. Um dos sacos abriu, rompeu e o ouro saiu rolando para dentro de uma meia. E essa é tanto a origem do Papai Noel descendo pela chaminé, quanto da meia de Natal. Além disso, o fato desse senhor ter 3 filhas pode fazer também uma analogia com os 3 reis magos, de nome Gaspar, Melchior e Baltazar, já que um dos presentes que Jesus ganhou em seu nascimento foi o ouro. Agora sim, em 1931, a Coca-Cola decidiu reinventar o Papai Noel. No marketing, puro marketing. Então, tirou qualquer traço nórdico que São Nicolau, que o Papai Noel poderia ter originalmente, e colocou lá ele de pele rosada, sorridente, com um saco atrás, com a sua roupa vermelha e branca e a bota. Basicamente, foi daí que surgiu o Papai Noel que nós conhecemos. Mas existia também o seu oposto, chamado Krampus, que ele era peludo, com chifres, uma língua bifurcada, corria atrás de todos aqueles que foram maus durante o ano com o seu cajado e sequestrava com o seu saco. Esse aí já era o oposto total do Papai Noel. Agora olha isso. O javali, ele foi substituído pelo peru. O peru, ele foi substituído pelo pernil defumado. E na época de 1950, a marca Wilsons chegou no país com esse pernil defumado com o slogan Tender Made. Basicamente, falava feito com carinho. O nome pegou tanto que virou o Tender de Natal. Agora olha essa. Existia um rapaz muito humilde chamado Tony. Ele literalmente, por mais que fosse humilde, trabalhava para Ludovico Sforza. E ele viu que o seu chefe, principalmente porque ele era um assistente de culinária, ele viu que o seu chefe queimou a sobremesa do Cal. Com isso, ele correu para fazer uma massa de um pão e ele era meio agridoce, sabe? Era um doce gostoso e diferente. Os monarcas gostaram tanto desse pão que virou o pão de Tony. E é daqui que nós temos o pão de Tony. E agora, para encerrar mais 2 histórias. Em 1847, um soprador de vidro da cidade de Lauscha, que não tinha dinheiro para pagar as nozes, as velas e as frutas finas, ele de fato teve uma ideia. Ele decidiu assoprar um desses vidros até fazer um formato circular. Sim, um círculo, uma esfera, uma bola, para, de fato, decorar a sua árvore de Natal. E ele fez isso pensando justamente na maçã que ele não poderia comprar. E isso faz sentido quando eu disse lá no início do vídeo que o Natal ele foi feito de pessoas que se sentiam excluídas. Além disso, essa decoração ela foi tida com tanto carinho pelos membros da região de Lauscha que nós temos até hoje a decoração natalina. Além disso, o espírito natalino ele ganhou forma em 1944, quando na Guerra de Ardenas, uma moça que estava fazendo sua ceia de Natal foi presenteada quando membros da Força Tarefa dos Estados Unidos entrou por uma das portas e enquanto membros do exército da Alemanha entrou por outro.
E nesse momento ela ficou estonteada, meu. Não, aqui hoje não vai ter guerra. Aqui hoje não vai ter tiro. E eles foram obrigados a deixar as suas armas com ela e fazer uma ceia. E é daqui que nós temos a origem do espírito natalino. E então chegamos ao fim do nosso vídeo. Mas eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo sem antes pedir para que você curta, compartilhe com todas as pessoas que, bom, não sabem a origem do Natal ou tiveram algum tipo de curiosidade. E eu gostaria de agradecer a você por assistir aos meus vídeos. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aqui nos comentários sobre os filmes que eu já fiz algumas análises. Eu desejo para você, para o ano de 2026, muita prosperidade. Eu desejo sucesso, paz, alegria e principalmente muito amor, muito carinho no coração. Eu não poderia terminar esse vídeo sem antes fazer uma reflexão. O ano de 2025, ele acabou, encerrou, estamos nos últimos dias. Se você está me assistindo em 2026, 27, 28, 30, não importa. Mas a verdade é que, como você pôde ver, essas pessoas construíram e fizeram história com coisas simples. Então, a grande mensagem é: valorize o que você tem hoje. Valorize quem você é hoje. Valorize o seu sorriso, o seu suspiro, o seu respirar. Valorize o seu dia após dia. Isso é importante e esse é o verdadeiro presente. E o meu presente hoje é ter você aqui. E eu agradeço.